Fala galera, eu tô aqui tá falando, eu fui e um dia eu vou ser mangaka. Hoje vai ser ensinar como desenhar um Pikachu, então interessante de conteúdo, de como dar seus personagens favoritos de anime e mangá. Se inscreve no canal, porque todo quarta-feira eu tô trazendo conteúdo diferente e vamos para o vídeo. Para começar, eu vou estar passando uma vez rapidão aqui, é mais ou menos o seguinte: independente se você tá fazendo na mão ou no digital, como eu estou fazendo, por exemplo, o Lebespaint, você pode estar fazendo de boaça, porque o conceito continua a mesma coisa. Então você pode estar assistindo, tanto se for fazendo na mão ou no tradicional, mas o foco vai ser, logicamente, no digital. Mas eu vou estar dando alguns toques quando for necessário. Eu fiz ali a cabeça do personagem bem arredondada, a cabeça normal, fiz ali a centralização, fiz ali o queixo do personagem, que é extremamente arredondado, bem fofinho, muito bem mais arredondado, mais ou menos sem queixo, basicamente, porque o queixo do personagem está ligado com tudo, basicamente. Ali fiz a linha mais ou menos onde vai ser a bandana, e a estrutura de baixo do corpo do personagem, especificamente falando, eu separei em duas, a parte de cima, que seria o torso, o peitoral maior, mais ou menos essa questão dos peitos, e a parte de baixo, que está vendo ali uma linha que dá meio que um meio do personagem, que seria a barriga dele, já que o personagem é um pouco gordinho. Então a parte de baixo fica um pouco mais arredondada para fora, e a parte de dentro, que seria a parte de cima do torso, fica um pouco mais para frente, que seria mais ou menos o ideal. A primeira estrutura que eu fiz do pé não ficou tão boa assim, então eu decidi usar outra imagem de referência para poder melhorar essa parte. E fui fazendo as outras partes, projetei a parte de baixo do pé, comecei a fazer a reproporcionação de aqui, meu Deus, proporcionamento, para poder ficar bem certinho, ficar mais ou menos certinho. Aumentei, diminui a cabeça, afastei o peito, o peitoral, aumentei a cabeça, puxei para um lado, puxei para o outro, para poder mais ou menos ficar mais ou menos na proporção certa, não ficar com a cabeça muito grande ou muito pequena. E ainda assim eu acho que eu iria um pouco nessa proporção em relação à cabeça e o torso. Se bem que a proporção, quando tá fazendo personagem de anime, em relação ao torso, são três cabeças, mas como esse personagem é um pouco mais cartoon, é um personagem mais infantil, normalmente, na imagem de frente está mostrando que a proporção ideal seria que a cabeça seria o mesmo tamanho do torso, ou seja, eu poderia estar diminuindo em questão de distância, mas a cabeça, a proporção que eu fiz está certa. Meio que, sei lá, é um detalhe meio pequeno. Depois que eu fiz toda a estrutura do corpo, comecei a fiz ali a bandana, fiz ali com linhas paralelas. Eu fiz aquele ferro que o Naruto tem, fiz alguns outros detalhes da roupa, fiz ali mais ou menos a estrutura ali dos símbolos que tinha no Naruto, usando logicamente as opções de ferramentas do Ibis Paint. Isso eu vou fazer na mão. Não utilize nenhuma ferramenta tipo de giro, régua, esses negócios. Faça na mão, sempre na mão, porque no Ibis Paint até tem essas funções, mas no digital é necessário. Isso é necessário, já que para mim eu não tenho caneta digital, então isso faz muito necessário. Mas você vai fazer na mão, faça na mão, independente que seja difícil. Mas se você não fizer na mão, você não vai aprender. Ah, eu não consigo fazer bola certinha. Faça. Se você não fizer, você nunca vai aprender a fazer. Simplesmente isso. Ali comecei a fazer o Google Damas também, utilizando aquela técnica que eu falei. Fiz ali vários Google Damas. Depois que fiz mais ou menos uma ou duas ali, comecei a fazer o cabelo, detalhando um pouco. E depois eu comecei a fazer ali o cabelo do personagem, logicamente em outra camada, já que eu gosto de separar os bolsos em várias camadas. Normalmente eu utilizo uma camada no geral e uma camada para o cabelo e algumas coisas específicas que se destacam que sobrepõem o desenho. Mas normalmente eu uso no cabelo e o resto na mesma camada. Se eu fazer na mão, simplesmente faça mais fino, com pouca força, para poder na hora de apagar ser mais fácil, simplesmente isso. E ali botei mais alguns detalhes ali onde vai ficar a sombra preta. E nesse desenho específico eu fiz uma coisa que eu normalmente não faço, que é fazer a linear em camadas separadas. Normalmente eu faço a linear tanto do fundo, quanto do personagem geral, quanto das nuvens, tudo eu faço na mesma camada. Esse desenho, como eu queria fazer um fundo diferente, e no desenho original não tinha fundo, simplesmente era um fundo preto e não tinha fundo, não tinha pedra, não tinha nada, eu decidi separar tudo em camadas. E fiz o personagem em si, como é o nome dele? O Pikachu, uma camada. Fiz o Pikachu em uma camada. Fiz o fundo em outra camada. E também fiz as nuvens em outra camada, ou seja, três camadas.
tanto no esboço quanto na linha arte. Você pode estar vendo que já tá rolando no esboço, mas eu tô explicando já da linha arte. Eu fiz o fundo, o desenho em si e as nuvens em linha arte. Por que eu fiz isso? Simplesmente para poder modificar mais fácil e na hora do resto do desenho você não tá percebendo a diferença. Simplesmente, esse desenho foi muito complicado mesmo, extremamente complicado, extremamente detalhado. Eu não tinha mais referência para usar como fundo, então se eu não fizesse separado, na hora de modificar, na hora de trocar a tonalidade das nuvens, essas nuvens aí, eu fiz preto, a linha arte das nuvens, mas eu já sabia no futuro que eu ia mudar para branco. Eu não fiz por branco porque não tinha fundo, aí não ia se destacar e ia ficar meio confuso. Primeiro fiz a linha arte das nuvens preta, depois adicionei uma camada por cima, ativei a opção cortar, troquei a linha arte para branco, pois eu já tinha feito fundo na hora da pintura. E também na parte de baixo também, no fundo também, especificamente falando. Eu utilizei vários tons para poder pintar o fundo, mas isso vai ficar um pouco mais pra frente. E na linha arte eu utilizo normalmente o que eu costumo fazer. E outra coisa que eu tenho que falar também sobre a linha arte é a questão da grossura do pincel que eu utilizo nesse desenho. No desenho em si, eu utilizei 8 nas partes mais grossas, para dar um pouco mais de contorno nas partes de canto, 5 e 4 em algumas outras partes, em algumas partes meio de rosto. Eu utilizei 3, eu utilizei 2,5, dependendo das partes realmente. Foi mais ou menos isso que eu fiz. Essa questão de... Não tem como explicar, não tem uma regra muito específica. Simplesmente eu tenho que analisar. Essa parte aqui precisa ser muito forte, porque quanto mais grosso a linha for, mais forte o desenho vai ficar nessa parte. Então tem que avaliar, tem que ir testando, ver o que você gosta de fazer, não tem muito uma regra. E no fundo eu utilizei a mesma coisa, mais ou menos essa média, mas normalmente eu utilizei 8 como base. Em algumas partes eu utilizei para fazer meio que rachura, eu utilizei 3, 4, 2,5 também na rachura. E na rachura do corpo acho que não tem, mas tipo, se eu utilizei, eu devia utilizar mais ou menos isso. E na nuvem eu utilizei 18 ou foi 20 na nuvem, já que a nuvem eu fiz outra camada e utilizar mais ou menos o contorno para poder fazer os detalhes da nuvem. Então, se você estiver fazendo na mão, o indicável é utilizar 0,5, 0,7 e 1 ponto nas partes um pouco mais grossas, 0,5, 0,3 na parte mais fina, tipo a rachura, e 0,7 nas partes do desenho em si. Não tem tanta assim, variação na mão, não tenho tanta experiência assim com caneta, já que faz muito tempo que eu não desenho na mão. Então não tenho tanta experiência assim nessa questão de grossura de lápis, finura, essas questões assim. E se você for pintar a nuvem, especificamente falando, não utilizar caneta, utilizar já a cor específica que você quer utilizar. Agora falando sobre a pintura, em todas as partes, basicamente, que tem amarelo, eu passei o tom base, que em algumas partes eu esqueci de passar, principalmente na cauda do Pikachu, mas tem que passar em todas as partes que tem amarelo, e depois adicionar uma camada por cima e ir alterando para poder ver a tonalidade do amarelo que você quer em cada parte. Em algumas partes, por exemplo, na bandana, eu coloquei amarelo, mas tipo, eu ia trocar de cor também, meio que apaguei. Então eu fui colocando o degradê, ou seja, a luz e sombra. Nesse desenho específico eu só utilizei 3 tons, literalmente só 3 tons, não tinha 3, 4 tons, mas 3 tons. Eu utilizei em uma camada, com os visão de corte, a sombra e a outra luz. A luz quase eu não coloquei, na roupa mesmo não tem luz. Eu não achei que tinha necessidade de fazer isso, então nem fiz. Na cara é um amarelo um pouco mais forte e na parte do cabelo, da bandana e da roupa é um amarelo um pouco mais... eu não sei dizer, Vocês têm que ver com calma e com os materiais que você tem aí. Se for fazer na mão ou no digital, tem que ver o material que você tem aí para deixar o tom mais parecido possível. Na hora de fazer a roupa do personagem, eu passei um tom base na sandália, na roupa e nas gogodamas. Depois fui trocando o tom, logicamente em outra camada.
cada parte do desenho, cada tonalidade eu fiz em um camada separado, ou seja, o algodão eu fiz uma camada, e a sandália e o negócio eu fiz em outra camada, passou com base e fui colocando, adicionando a opção cortar, poder subir pela parte de baixo. Eu já te explico sempre. Sobre o fundo, fazer a mesma coisa que eu utilizei nos outros negócios. Eu passei um tom base em tudo que é o chão, adicionei algumas camadas para cima e utilizei nosso porta apenas na parte de baixo do tom base. E eu utilizei vários tons de pedra, não tantos assim como eu gostaria. Nas partes mais distantes, que seriam as montanhas, eu utilizei um tom praticamente preto com bastante rachura no fundo. No primeiro plano, que está o Pikachu, utilizei bem pouco rachura, só no chão, um pouco as rachuras mesmo, para ter a impressão que ele está bem perto. E no fundo, eu fiz um degradê ali, troquei a tonalidade das nuvens, adicionei alguns tons e basicamente foi esse o desenho do Pikachu. Eu espero que vocês tenham gostado, um abraço a longa distância e até a próxima. Fui!